Olá pessoal, olá turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luciene de Fátima e hoje no componente curricular Redação eu vou falar para vocês um pouquinho, tá? Algumas dicas sobre produção de texto, como escrever um texto bom, bacana, claro, e eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. E eu peço para que vocês chamem também os pais de vocês, os responsáveis, para acompanhar essa videoaula que está muito boa para tirar dúvidas na hora de auxiliar vocês e até mesmo para quando eles forem fazer um emprego, né? Tem pessoal aí que está estudando, quer fazer faculdade, concurso público, vai ajudar bastante na hora de fazer o texto, tá? Então chama para poder assistir. Em relação às nossas atividades, né, na nossa última live do dia 17, eu expliquei para vocês, né, nós conversamos, vocês foram orientados em relação aos conteúdos, às atividades, e eu aguardo o retorno das aulas para que a gente possa, né, juntos fazer essa correção e eu atribuir as notas nas atividades. Mas agora vamos para a nossa aula aqui. Bom, a primeira coisa, você tem que fazer com calma e atenção o seu texto, ok? Calma e atenção, tá? Segunda coisa, pessoal, super importante é o título, tá? É o título. Por exemplo, eu tenho aqui uma caneta. Esse objeto, né? Qual é o título, o nome deste objeto? Caneta. Eu não posso falar desse objeto sem mencionar o título, o nome dele. Então eu não posso fazer um texto sem mencionar o título dele. Então é importantíssimo o título. O título vai nortear o leitor ao que se trata, tá? Lembrando que tema não é título. O tema é o assunto qual eu vou me aprofundar para explicitar, explicar, tá? As minhas ideias, ok? Pessoal, outra coisa. Não sai da proposta, não fuja da proposta. Tá falando para você escrever sobre Fórmula 1, você vai escrever sobre Fórmula 1. Você não vai escrever sobre futebol, tá? É um esporte? É. Mas eu quero dizer para você que é diferente. Então, não fuja da proposta, tá bom? Outra coisa, letra legível. Essa letra tem que ser legível para aquele que ler consiga entender sem dificuldades, ok? Atenção à coesão e coerência gramatical. Pessoal, tem que fazer sentido, tá bom? Tem que fazer sentido. Quando eu falo de coerência, eu falo de sentido. E quando eu falo de coesão, eu estou falando da gramática. As duas coisas andam juntas, ok? Depois, eu quero que vocês se lembrem, nós já falamos várias vezes sobre isso. O nosso texto tem que ter início, meio e fim. Ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, eu vou falar, vou apresentar ali o meu tema, certo? A minha tese. O desenvolvimento, eu vou aprofundar ainda mais. Para isso, eu vou destinar os 2 parágrafos, tá? Os 2 parágrafos. A introdução, um parágrafo, o desenvolvimento, 2 parágrafos e depois a conclusão, o último parágrafo, ok? Lembrando que nós não devemos estender muitos os parágrafos. Parágrafos de 3, 4 linhas, às vezes não dá para você desenvolver. Então, entre 5 e 7 linhas. Mas você deve prestar atenção em quantidade de linhas para desenvolver o seu texto, ok? Então, por exemplo, se for um texto de 20 linhas, você pode fazer o seguinte: o primeiro parágrafo, 4 linhas, ok? Depois, o segundo, que vai ser o desenvolvimento, 2 parágrafos para desenvolvimento, entre 5, 6 linhas, e depois, por último, um parágrafo de 4 linhas, né, que vai ser a conclusão, ok? Vai ficar ali em torno,
vai ficar em torno das 20 linhas, né? A gente tem que fazer um balanço, né? Para que tenha uma estrutura bacana, nem muito grande nem muito pequeno os parágrafos, tem que ter equilíbrio. Quando eu olho um texto equilibrado e harmônico, né? Não aquela coisa muito extensa, não muito pequenininho, né? Muito assim reduzido, o leitor ele tem vontade, ele sente instigado a fazer essa leitura, né? Então é importante muita atenção nessa estrutura do texto, ok? Então, pessoal, falando de parágrafo, né? O texto ele tem que ter parágrafo, né, que é o recuo que vem logo após a margem da esquerda, né? Nós aprendemos lá nas séries iniciais que é o recuo de um dedinho, né? A gente fala muito sobre isso na sala. E após ali aquele recuo, né, do dedinho, a gente vai escrever, né? Isso é o parágrafo, obedecendo, lógico, a margem até o final, né? Quando não é parágrafo, nós iniciamos junto à margem, ok? Então, pessoal, falando parágrafo, eu tenho que evitar esses parágrafos extensos demais, né? Porque fica cansativo para o leitor, né? E às vezes a gente começa a se perder nas nossas ideias. Então, também é importante eu ter parágrafos não muito extensos, né? Porque depois fica difícil terminar aquela ideia e eu começo ali a me perder, começo a ficar meio embolada naquelas ideias e aí foge totalmente. Às vezes costumo fugir, sair daquilo que eu estou falando, né? Eu fico sem saber como terminar. Toda vez que você for iniciar uma ideia, você deve iniciar um novo parágrafo, ok? Continuando, isso aqui é importantíssimo. Evite repetições de palavras. Evite repetições de ideias. Às vezes você está falando lá, por exemplo, o menino. Você vai citar o menino o tempo todo no texto? Não, pessoal. Você deve procurar um sinônimo para que não fique repetitivo, né? Ao invés de você colocar o menino, coloque o garoto. Ou cite o nome dele também. Por exemplo, Carlos, João, Vinícius, ok? Então, evite as repetições, tá? E evite também repetições de ideias. Por exemplo, no final de semana eu saí. Ok, é uma ideia. Depois eu vou colocar de novo, por exemplo, eu saí no final de semana para fazer caminhada. Pessoal, é praticamente a mesma coisa, né? Ali eu falei que eu fui fazer a caminhada, mas eu já havia dito que eu saí. Então não é necessário essa repetição. A repetição ela não é boa, não é adequada, tá? Nas produções de texto, você deve evitar esse tipo de situação, ok? Continuando aqui, gente, esse tópico é importantíssimo, tá? O texto ele deve ser desenvolvido na norma padrão, ok? Geralmente os textos são desenvolvidos na norma padrão, que é a maneira correta de falar, tá? E de escrever. Norma padrão, maneira correta de falar e de escrever. Nós devemos evitar os termos da internet, VC, TBM, que é também, né, no internetês, aí, SDD, saudade, eu tenho que escrever as palavras, né, nós já falamos sobre isso também, tá? E eu não posso colocar lá, por exemplo, pro. Esta caneta é para escrever, esta caneta é para escrever, ok? O pró não existe. A gente fala isso no dia a dia, mas na hora de escrever é para o. Não é tá, é está. Não é tava, é estava, tá? Então você tem que procurar evitar esse tipo de linguagem dentro do seu texto, ok? Norma padrão não é isso. A norma padrão é o contrário, maneira correta de falar e escrever.
Outra coisa, turma, importantíssima, fugir do senso comum. Isso mesmo, fugir do senso comum. O que é o senso comum, professora? Senso comum é aquilo que todo mundo diz generalizado, ok? É o geralzão. Isso não pode acontecer. Por exemplo, ninguém sabe votar. Isso é generalizar. Ninguém sabe votar? Como assim? Tem pessoas que sabem, vão procurar, vão correr atrás, vão saber da história do candidato, né? Então dizer que ninguém sabe votar é muita gente, né? Então nós não podemos colocar esse tipo de coisa dentro do nosso texto, ok? Outra coisa, homem não chora. Pessoal, homem chora também, né? Então esse tipo de frase feita, né, não vai criar efeito nenhum de maneira produtiva no seu texto, pelo contrário, tá? Não vai ficar legal. Falta o quê? Argumento, né? Essas coisas não existem mais. Nós não podemos falar isso e colocar isso no nosso texto. Não é legal, tá? Ao invés de enriquecer, você, vou colocar essa frase aqui. Pelo contrário, não vai enriquecer o seu texto, suas ideias, tá? Atenção, cuidado a isso. Pessoal, outra coisa importantíssima, extremamente importante, ao terminar de fazer o seu texto, você deve fazer uma leitura do seu texto para verificar se está tudo correto, se não tem nada errado, nenhum erro ortográfico, ok? Falta dos sinais de pontuação, tá? Não adianta você ter um texto perfeito, escrito perfeitamente, se ele está cheio de erros ortográficos e com ausência de sinais de pontuação, né? Não pode. Então, antes de devolver aquela folha para a professora, professora, eu terminei. Você deve sim fazer essa correção, tá? Todos nós devemos dar uma lida antes, de maneira atenciosa, antes de dizer eu terminei, eu concluí, ok? Pessoal, para a gente encerrar aqui, tá? Eu espero que essas dicas tenham sido interessantes e pertinentes. Muitas das coisas aqui, praticamente todas as coisas aqui, nós já falamos em sala de aula, mas é importante a gente sempre relembrar, porque escrever é para o nosso dia a dia, é sempre. Isso sempre vai nos acompanhar, né? Vocês ainda vão passar por um vestibular, concurso, entrevista de emprego, e a produção de texto, a redação, ela é fundamental, tá? Então, a minha última dica para você hoje é a leitura, tá? Pessoal, quem lê bastante, escreve melhor, tá? Leia muito, muito mesmo. Vai enriquecer o seu vocabulário, você vai ter melhor compreensão das suas ideias, você vai conseguir expressar ainda melhor as suas ideias, ok? Eu espero ter ajudado vocês e numa próxima oportunidade, em sala, né? Ou não, a gente vai continuar dando sequência, tirando dúvidas, conversando. Se você precisar, né, pode me chamar através do e-mail ou do Instagram. Muito obrigado. Eu espero que até breve, que vocês fiquem bem, fiquem em casa, cuide dos pais, cuide dos avós, cuide das pessoas que você ama. Fiquem com Deus, um abraço e até mais.